estudando. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Oséias. Nós vamos dar segmento. Oséias capítulo 4. Direito dos irmãos forem encontrando, coloquem de pé. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos estar lendo o capítulo todo, no entanto, hoje nós não vamos conseguir terminar o capítulo 4 de Oséias, né? Então nós vamos estar vendo alguns versículos apenas no capítulo 4, mas eu gostaria de ler, até mesmo para que a gente venha entender melhor, né, o capítulo, melhor o texto aqui, e depois nas próximas semanas nós vamos evoluindo, né, no capítulo 4 aí, e assim os irmãos também vão ficando mais familiarizados com o texto, tá bom? Oséias capítulo 4, verso 1 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Pois isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicam, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa, de podermos aqui, ó Pai, já louvar o teu santo e maravilhoso nome. Agora nós rogamos ao Senhor, ó Pai, fala aos nossos corações por intermédio, ó Pai, da tua santa palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, teu santo e maravilhoso nome.
E que todos nós aqui, ó Pai, possamos estar atentos ao recado do Senhor nesta noite, que nós possamos, ó Pai, ouvir e entender a Tua Santa Palavra, também, ó Pai, guardar nosso coração e praticar também, ó Pai, tudo quanto o Senhor vem nos exortar nesta noite. Abençoa cada um dos amados irmãos que aqui chegaram, os nossos visitantes, que o Senhor possa estar abençoando de igual modo. E aí, em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos, poder sentar? Adriel, faz favor, vira para cá. Vira ele para cá. Muito bem, irmãos. Então, capítulo 4, né, de Oséias, e hoje à noite nós queremos falar sobre a degradação moral da nação de Israel. Então, basicamente, o capítulo 4 todo aqui, nós vamos estar falando sobre o domínio, né, do pecado sobre a nação de Israel, ok? E hoje nós queremos falar sobre a degradação moral da nação. Então, o profeta Oséias, ele deixa aquela cena, né, que nós vimos há algumas semanas atrás, aquela cena, obrigado, de casamento, né? Até mesmo com uma mulher prostituta e tudo mais, mas que ele ama, ele está ali indo atrás e tudo mais, para ir agora a uma cena, né, de um tribunal. A cena agora muda, né, para um juízo. Então veja que por mais, né, a gente já pode ir percebendo isso, por mais que Deus nos ama, nós já temos falado isso aqui, por mais que Ele nos ama, por mais que Ele deseja, inclusive, né, salvar a humanidade, por mais que Ele deseja, inclusive, manter, né, um relacionamento com a sua igreja, por mais que Ele tenha misericórdia de nós quando nós estamos caindo em pecados, mas nós precisamos entender também que Deus, Ele nos ama sim, mas também Deus, Ele é justo. Amém, irmãos? Ele é santo e por conta da sua justiça, Ele precisa também punir o pecado, né? Então a justiça de Deus e a sua santidade aí não deixa com que a nossa maldade, o nosso pecado, ele passe impune. Então basicamente aqui agora a nação está sendo julgada. Então aqui a ideia agora, né, já não é mais ali do relacionamento de Homer com Oséias, mas está falando sobre a nação mesmo. E o julgamento que vai recair sobre a nação por conta da forma na qual a nação está andando. Então o profeta aqui ele muda desse cenário do casamento para o tribunal aqui. Nós estamos agora em um tribunal e o próprio Deus, inclusive, é aquele que está, né, no lugar ali, promotor público. É ele mesmo quem faz as acusações ali e são acusações graves. E obviamente, né, não tem como, inclusive, a nação se defender. Porque Deus não está acusando a nação injustamente. Ele não está falando algo, né, que a nação de Israel não esteja vivendo. Pelo contrário, ele está falando justamente aquilo que a nação está vivendo. E aí o grande problema, né, porque ele está aqui fazendo a acusação e ele também é o juiz que vai julgar. Amém? Então, olha só, a gente precisa também entender isso. Né? Todos nós devemos lembrar disso. Que por mais que Deus nos ama, por mais que Deus quer o nosso bem, Ele também não vai deixar com que nossas atitudes, né, os nossos pecados, passem ileso. E aí a grande questão é que nós devemos nos lembrar que nós devemos viver uma vida de santidade, viver uma vida realmente buscando o Senhor, porque esse mesmo Deus que tudo vê, que sabe de todas as coisas, Ele estará um dia, né, inclusive, julgando-nos pelos nossos atos e até mesmo, né, nos punindo aqui nesta terra por conta justamente dos maus caminhos os quais nós andamos. Nós estaremos aqui, né, basicamente colhendo ali não o preço, né, do nosso pecado, mas as consequências do nosso pecado. Então a igreja, ela precisa, assim, a exortação principal aqui do texto é que a igreja precisa acertar a rota, né, ela precisa se converter, sair fora do pecado, ela precisa realmente tomar os caminhos direitos. E se a igreja está vivendo, né, de forma direita, ou seja, se você está vivendo de forma correta, você também precisa se atentar, para que você não seja levado, né, por pensamentos errados, por tentações, né, de Satanás, pelas coisas deste mundo, e vem inclusive depois ter que padecer, né, aí, por conta dos pecados os quais você venha a viver. Então, o próprio Deus aqui, Ele está tratando agora com a nação, Ele está derramando seu juízo sobre a nação. A acusação, né, destaca aqui 3 graves delitos sem qualquer chance de justificativa. Israel, versículo 1, né, do capítulo 4, olha só, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vosso filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E aí agora ele traz, né, quais seriam aquelas transgressões. Porque na terra não há o quê? Verdade. Agora, irmãos,
qualquer semelhança com o atual momento que nós vivemos na nossa sociedade e no mundo, né, diga-se de passagem, não é mera coincidência de jeito nenhum, né? Não é de jeito nenhum. Então, olha lá, não há verdade, nem o quê? Benignidade, nem o quê? Nem conhecimento de Deus. Então, olha que são 3 grandes problemas que a nação de Israel está enfrentando aqui. No meio dela não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus. Será que nós estamos vivendo num mundo muito diferente? Será que a nossa época é muito diferente daquele momento, né, que Israel está passando ali, que está vivendo? Com certeza, irmãos, não é. Nós vamos estar vendo isso mais adiante, né? Então, não há sociedade, inclusive humana, que possa prevalecer onde estão ausentes a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. O próprio Salmo, né, um texto bem conhecido nosso, que diz assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é assim? Então a nação, ela sobrevive, ela é abençoada justamente até mesmo por ter Deus como seu Senhor, por viver, né? Não é só... alguns querem dizer que o Brasil é uma religião cristã. E isso, né, eles não falam de hoje, não. Falam desde quase que do descobrimento do Brasil. Né? A nação é cristã. Só porque em algumas casas havia algum crucifixo pendurado na parede. Ou só porque, né, nos nossos dias hoje, nós temos quase que em todas as casas do Brasil, acho que poucas as casas que não tenha uma Bíblia ali, de repente uma Bíblia aberta, ou na prateleira, ou lá na biblioteca, mas quase todo mundo hoje tem uma Bíblia. Então se diz que isso é uma nação cristã. Isso não é uma nação cristã. A nação cristã é essa nação, inclusive, que o salmista diz aqui, né? Bendita é a nação cujo nome, cujo Deus, né, o Senhor, é aquela que realmente conhece a Deus profundamente e busca viver no seu caminho. Amém, irmãos? Isso é uma nação que verdadeiramente conhece ao Senhor, que teme ao Senhor. Qualquer pessoa que conhece a Deus, obviamente, irá temê-lo, né, também. Então, nossa nação, não deixe se enganar, não. Né? Nossa nação não é cristã. A nossa nação não é uma nação que teme a Deus, que conhece a Deus. Nós não temos isso, não. Né? Se a gente pegar dentro desse, inclusive, desse número, né, que é colocado nas estatísticas de evangélicos, nós vamos ver que dentro desse grande número de evangélicos, poucos são, de fato, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós estamos passando por um período que, basicamente, o evangelicalismo, né, ele é uma moda. Então, ser evangélico é moda, ser cristão é moda. Então, o pessoal está aí, né? Ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas aí você pergunta, se você morrer agora, para onde é que você vai? Ah, não sei. Por que você é cristão? Ah, não sei, é porque eu vou na igreja, né? Então, há um pensamento completamente contrário daquilo que é ser um verdadeiro cristão. Ok? Então, a sociedade, ela precisa, né? O Brasil, inclusive, se nós queremos ter um país que ele vai ser abençoado por Deus, um país que vai ser próspero, esse país, a nossa nação, ela precisa realmente se voltar para Deus. Mas não se voltar apenas como ele sendo um amuleto de sorte ou alguma coisa assim, não. Mas se voltar para Deus realmente se humilhando, realmente ali diante de Deus, né, buscando inclusive ali o perdão dos seus pecados e realmente desejando viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Só assim uma nação ela será próspera e abençoada, né, por Deus. Okay? Então o profeta Oséias aqui, ele faz, né, um diagnóstico da nação no capítulo 4 aqui, da nação de Israel, trazendo à tona os seus horrendos pecados. E quando eu falo horrendos, irmãos, é mesmo. Se você prestou atenção na leitura, você viu aqui o como, né, a nação ela está realmente envolvida, né, embrenhada no pecado. Não só na questão da sociedade, que nós vamos ver hoje, à noite, mas até mesmo na questão, né, religiosa. Até mesmo os líderes religiosos, irmãos, notaram na leitura, também estavam, né, vivendo no pecado mesmo, vivendo de uma forma muito contrária àquilo que é a vontade de Deus para a vida do teu servo. O texto, inclusive, diz que quando os sacerdotes ali, eles gostavam que o povo pecava. Eles tinham prazer que o povo pecava. Porque assim o povo pecando, depois o povo tinha que vir fazer sacrifício pelos seus pecados, e assim eles acabavam, né, tomando, como os irmãos sabem, lá da carne, do sacrifício para eles. Então era desejo deles não que o povo abandonasse o pecado, mas que o povo continuasse na vida, né, ali, deliberado de pecado, para que eles pudessem, né, aumentar os seus recursos. Também não parece muito diferente dos dias de hoje, né, onde as igrejas estão não sacrificando, né, mas elas estão alimentando o homem com os seus desejos carnais, com as coisas deste mundo, justamente para que a igreja esteja abarrotada, né, de gente, e assim, então, os líderes ali terem, né, os seus bolsos, a sua conta no banco,
cheia, né, de dinheiro mesmo. Então, não é muito diferente, é isso que o profeta Oséias aqui ele vai falar para a gente nessa noite. Né? Então, esse diagnóstico aqui não é diferente daquele que descreve a nossa realidade também, né? A realidade da nossa sociedade hoje, no século XXI. Então, nós vamos ver aqui o relato, né, do profeta sobre a degradação moral da nação. Israel aqui, o reino do norte, abandonou, né, a dinastia davídica, como nós falamos na semana passada. Ele quebrou, né, a sua aliança com Deus, desprezando o conhecimento de Deus. E quando o homem, né, despreza o conhecimento de Deus, irmãos, todas as outras áreas da sua vida, obviamente, ela vai entrar em colapso. Quando a nação despreza o conhecimento de Deus, a nação entra em colapso. Nós estamos enxergando isso claramente, né, no Brasil acontecendo. Nossa nação está esquecendo de Deus. A nossa nação está esquecendo da palavra de Deus. A nossa nação está esquecendo, inclusive, daquilo que são os ensinos morais que a palavra de Deus diz que uma sociedade deve viver. E olha, irmãos, nós estamos, né, indo de mal a pior. E a tendência, né, se a nação não se converter mesmo, se ela não voltar para o caminho certo, ela começar a ter os padrões realmente de Deus na sua vida, amado, a tendência é que o nosso país ele vai realmente sofrer muito, a nação vai sofrer muito. Ela vai ser, inclusive, punida, né, por Deus. Eu sei que alguns crentes, né, eles nem têm muita noção sobre isso. E até mesmo muitas vezes por conta de como foram ensinados, ó, crente não tem nada a ver com política, não tem que mexer com política, não tem que falar sobre política, e a nação acaba, os crentes acabaram deixando tudo isso passar. Mas veja, irmãos, a política, né, os políticos ali, eles dão rumo para a nação. E hoje, né, o que os nossos políticos estão fazendo é levando a nossa nação à imoralidade, levando a nossa nação a ir contra aquilo que são os princípios bíblicos para que nós vivamos. Nós estamos vendo aí, né, uma briga constante no meio da política brasileira com respeito à legalização do aborto. Imagine isso. E talvez alguns crentes nem tenham aberto ainda a sua mente, né, a sua visão para essa questão. Mas lá em Salmo 127, texto bem conhecido, nós não vamos lá, a palavra de Deus diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Veja que os filhos, não são meus, não são seus. Eles são herança do Senhor. Agora veja, se é algo tão valioso, né? Herança é algo valioso, amém? Se é algo valioso, olha só o que a nossa nação está tentando fazer. Abrir, né, um precedente para que haja ali, de alguma forma, lícita, como assassinar uma criança. E aí a pessoa fala assim, não, pastor, mas isso é só no caso de estupro, não sei o quê. Não é só no caso de estupro. Quando há uma legalização de uma coisa dessa forma, abre-se clínicas, né, assim como muitos países já ocorreram, né, abre-se clínicas em tudo quanto é lugar. Só que aquelas pessoas que são donas daquelas clínicas, elas estão um pouco lixando se aquilo vai fazer algum mal ou vai fazer algum bem, eles querem ganhar o dinheiro. Então, o que ocorre, inclusive, nesses países onde houve essa legalização, né, é realmente aborto até mesmo de filhos que foram ali, o pai e a mãe não queriam ter o filho, eles são casados, têm uma vida juntos, mas aí acabou engravidando e tal, aí ele corre para a clínica de aborto, que agora não é momento da gente ter o filho e faz o aborto lá dessa forma. Então, se já na questão de estupro, nós, como igreja, nós já não podemos apoiar, imagine, né, nessa proporção de onde a vida, né, será banalizada completamente. Então, irmãos, a nação aqui de Israel, ela está numa degradação, né, moral terrível, assim como nós também em nossos dias. Então, a causa principal aqui da destruição de Israel foi a falta, inclusive, do conhecimento de Deus. Olha o versículo 6, esse texto principal aqui, na chave do capítulo 4, que diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento. Olha, amado, o povo de Deus, ele é destruído quando falta conhecimento. A nação é destruída quando falta conhecimento. O conhecimento aqui, em especial, né, sobre a questão aqui bíblica, o conhecimento do próprio Deus, é isso, inclusive, que nos preserva. Não é assim? Esses dias eu estava evangelizando, né, falando para uma pessoa, e eu falei a respeito disso. Eu falei assim, olha, por mais que a gente, às vezes, olhe todas essas regras que Deus colocou,
ele colocando, inclusive, coisas ali que vai contra aquilo que é a nossa vontade, nós teríamos prazer de viver o contrário daquilo que ele colocou, escreveu nas Sagradas Escrituras. Mas se Deus não tivesse colocado isso, a raça humana já não existiria mais. O homem tem uma facilidade tremenda de se autodestruir. É bem assim. Se não fosse escrito, se Deus não tivesse colocado também naquilo que é na nossa consciência, sobre uma boa moralidade, sobre aquilo que são padrões, coisas certas, coisas corretas para vivermos, irmãos, nós já teríamos nos destruído. O homem teria se embrenhado cada vez mais no pecado, porque não tinha para ele padrão, não tinha para ele ali, né, algo que pudesse limitar o mal que ele estaria fazendo para ele mesmo. E hoje, a nação já não estaria mais aqui. É interessante como a gente consegue nos autodestruir. Olha só, um exemplo rápido. Todo jovem hoje, até adolescente, até criança, sabe que droga faz mal, que causa sérios problemas de saúde, que leva à prisão, e pior do que isso, leva para o caixão. Verdade ou não é? Todo mundo sabe isso. Dado hoje a tecnologia, inclusive, que nós temos, o povo está vendo isso, né? Os jovens, adolescentes, crianças estão vendo isso constantemente. Mas o que é que eles fazem? Eles vão lá, viver naquilo, vão fazer o uso da droga, vão para dentro de cadeias, às vezes até cometem suicídio. O homem sempre está voltado, né, para aquilo que é o ruim mesmo, ele está sempre voltado para a sua destruição. Então, se não é Deus, irmãos, por nós teríamos sérios problemas. Então, a nação de Israel aqui, ela se esqueceu disso, do conhecimento de Deus, daquilo que eram as regras que Deus tinha estabelecido para a nação, dos parâmetros os quais Deus tinha colocado para o seu povo. E ela começou a querer viver na sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos aí, e essa foi, né, a principal causa da destruição de Israel. Então, olha só, o texto diz, né, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Há tantas pessoas hoje estão caminhando, né, passadas largas para o inferno. Há tantas pessoas hoje que estão no inferno, sofrendo ali, e elas foram para lá, muitas delas, justamente porque faltava para elas conhecimento. Algumas nem sabiam sobre a questão de como ela poderia ser salva. Quem era que poderia salvá-la? Há algumas pessoas hoje dentro de igrejas que estão abarrotadas, mas que também lhe falta o verdadeiro conhecimento. Estão ali achando que vão poder chegar ao céu por conta das suas boas obras, que vão poder chegar ao céu porque foram batizadas, né? Um dia entraram num tanque, molharam ela e agora ela está salva, ela tem condições de ir para o céu porque foi molhada em um tanque. E falta a eles o verdadeiro conhecimento. O diabo, né, tem enganado as pessoas, tem ludibriado as pessoas com um falso conhecimento, até mesmo um falso conhecimento da palavra de Deus. E assim tem arrastado, né, muitas e muitas pessoas para o inferno. Nós vamos então aqui analisar, né, um pouco mais essa sociedade degradada aqui moralmente. E nós veremos aqui alguns pontos, né, principais aqui hoje à noite. Em primeiro lugar, irmãos, olha o versículo 2. Nós vemos aqui o primeiro ponto aqui, o qual o texto nos mostra sobre essa característica dessa nação que está degradada, né, na sua moralidade ali. Então, olha só, o primeiro aí, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz aí. Só permanece o perjurar, o mentir. Então, veja que essa nação aqui, que está degradada moralmente, o que é uma grande característica dela aqui, é que ela está aqui desprezando a verdade. Está diferente dos nossos dias? Olha, hoje nós estamos vivendo num momento, né, na história, onde aquilo que a geração passada, eu disse ainda na semana passada isso, né? A geração passada rejeitou, essa geração está abraçando. Que é justamente a questão de que, olha, a verdade é relativa. Olha, irmãos, isso é um grande problema. Porque se a verdade é relativa, logo há algo que é uma verdade para mim, que não é para o irmão Zezinho, e há algo que é uma verdade para o irmão Zezinho, que não é uma verdade para o irmão Ala, e assim nós perdemos, inclusive, a noção do que é verdade. Não é assim? Nós conseguimos ver isso muito claramente hoje, né, no Brasil, na questão política, não é? A questão política, hoje o pessoal está cheio de... Você entra, vê jornal, coisa assim, você está sempre ouvindo falar sobre, olha, isso é fake news, isso é fake news, né? Ou seja, você já não sabe em quem que você vai acreditar. Levanta um e fala uma coisa, levanta o outro lá e fala outra coisa, e todo mundo está ali falando, olha, isso é fake news, e hoje não há mais como nós, inclusive, sabermos o que é uma verdade, vamos dizer assim, em alguns aspectos, porque a sociedade foi tomada realmente pelo espírito da mentira.
Agora veja, irmãos, por mais que esse mundo, nós sabemos que ele vai ir de mal a pior, segundo as Sagradas Escrituras, por mais que este mundo seja dominado por Satanás, e nós sabemos, de acordo com João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele é o pai da mentira, amém? A palavra de Deus diz isso, né? Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por mais que nós sabemos que é ele que domina esse mundo, que a mentira é algo realmente aí latente nesse mundo aí fora, entre o povo de Deus deve viver em meio à verdade, amém, irmãos? Então a nação de Israel, aquela deveria viver de forma verdadeira, deveria privar, inclusive, por aquilo que é verdadeiro, mas não. A mentira parece que é mais gostosa, não é assim? Parece que a mentira é mais gostosa. Parece que a mentira traz um prazer maior. E foi aí então que a nação, né, se debandou para o lado da mentira. Então o texto deixa bem claro aí para nós, um dos grandes problemas aqui, né, da característica dessa nação aqui, é que ela só estava permanecendo no perjurar e no mentir. Então veja aqui, amados, a verdade estava ausente, né, nos relacionamentos ali da sociedade. Não havia confiança, as pessoas não tinham palavras, nem cumpriam os seus votos. Será que está diferente hoje? Hoje a coisa mais difícil é você encontrar alguém que tem palavra, não é assim? Eu lembro do meu avô falando que antigamente, né, na época dele, os contratos, os negócios eram feitos no fio do bigode. Não era assim? Bastava o homem falar e ele cumpria. Não é assim? Hoje, fala, faz um documento, chama a testemunha, né, grava, filma, faz tudo lá, tira foto, e ainda assim as pessoas têm problemas realmente com cumprir com a sua palavra. Estão mentindo, muitas vezes tramando algo ali, já uma mentira, justamente para se dar bem em cima de alguém, justamente, né, para levar a pessoa ali, né, a perder, de repente, os seus bens, ou até mesmo a sua própria vida. Então as pessoas tinham palavras, mas hoje não. A nação de Israel também não. O povo já não tinha mais palavra. Tudo ali era mentira, todo mundo desconfiava. A pessoa estava sempre ali mentindo, né, uma para a outra. Até mesmo os tribunais. A verdade, né, era sacrificada para proteger os fortes e esmagar também os fracos. Não diferente da nossa sociedade que nós vivemos hoje. Olha como é difícil achar um juiz justo, não é? É difícil. Hoje, né, as pessoas estão advogando, estão fazendo juízo em causa própria. Não está nem aí, né, com a outra pessoa. Pode ser inocente, mas se você moiar minha mão aqui, a gente põe ele como culpado. Não tem problema não. Ó, se isso é bom para mim, vamos para o lado errado mesmo, mas pelo menos eu ganho alguma coisa aqui. Olha a injustiça, né, tomando conta ali, e a mentira imperando no meio até mesmo daqueles que deveriam ser os arautos da justiça, que deveria ser justamente aquele que puniria o mal, que puniria a mentira, né? Mas, no entanto, estão, na verdade, comunados, né, com a desordem, comunado ali com a mentira, com o pecado. Então, amado, não diferente dos nossos dias. A própria religiosidade, né, do povo estava também manchada de mentiras, pois mantinham uma liturgia animada apenas para esconder os seus pecados escandalosos. O que o texto, inclusive, mostra para a gente. Né? Eles estavam ali, sacrificavam e tal, aquela coisa toda, mas era justamente para esconder os seus pecados. Não havia um verdadeiro arrependimento, não havia uma mudança de direção, até a sua religiosidade se tornou em mentira. Agora não adoram, né, mais a Deus, mas adoram a deuses estranhos, adoram a si mesmo. É interessante que um livro, né, que fala, né, sobre essa questão de idolatria, e que fala justamente isso, né, toda idolatria, por mais que a pessoa tenha um ídolo ali, uma imagem que ele adore, na verdade, por trás daquela imagem, né, eu sei que alguns falam, e é a verdade, né, há um demônio, mas por trás ali, primariamente daquela imagem, está a pessoa mesmo. Porque qualquer pessoa que se envolve fora, né, na religiosidade fora de Deus, ele vai buscar uma outra religião, ele costuma buscar de que forma? Buscar uma religião que agrada a ele. Não é assim? Então não é uma religiosidade verdadeira mesmo. Porque o que ele está buscando é uma religião que agrada a ele, que vai trazer prazer para ele. Enquanto que, quando nós falamos sobre, por exemplo aqui, né, a religião verdadeira, falamos sobre adorar a Deus, Deus ele não se molda de acordo com as nossas vontades. Não é assim que ele faz. Ele estabeleceu a sua lei, ele estabeleceu a sua vontade, e ele não traz a cerca nem um pouquinho para cá. Ela está fincada ali, e é ali que ela fica.
Qualquer pessoa, né, que vai para o lado de lá está fora da vontade dele, está em desobediência ao Senhor. Né? Então a nação de Israel estava fazendo justamente isso, vivendo uma mentira religiosa. Estavam adorando a eles mesmos, né, adorando deuses falsos, mas não o Deus verdadeiro, né, o Deus Jeová ali. Então a nossa nação vive na mesma realidade, irmãos. Nós vivemos, né, numa sociedade hoje mentirosa, uma sociedade onde a gente tem dificuldade até mesmo às vezes de acreditar em quem está do nosso lado. E quem está próximo da gente. Uma dificuldade tremenda hoje com a verdade. Até aqueles, como nós já dissemos, que eram para ser os pregoeiros da verdade, hoje, né, estão pregando mentira. Até pastores, né, líderes religiosos, que eram para estar ensinando a palavra de Deus, hoje, né, estão ensinando mentira, coisas que realmente vão trazer algum benefício a eles próprios e não pregando, de fato, a verdade. Então, a característica aqui da sociedade, né, de Israel naqueles dias era de desprezar a verdade. O pior ainda, irmãos, é desprezar aqui a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma sociedade assim também, que não só despreza aquilo que são os conhecimentos normais, né, conhecimentos empíricos sobre a verdade, mas também desprezam o próprio conhecimento teológico, ou seja, o conhecimento de Deus. Não querem nem saber sobre Deus. Às vezes você sai para falar de Jesus para as pessoas, e muitas pessoas, pode ter certeza, muitas pessoas amanhã irão até mesmo pegar o folheto da sua mão, como todos os anos eles fazem, e eles vão dar alguns passos e vão jogar aqueles folhetos pelo chão. Alguns também vão rejeitar, não vão nem querer pegar, desprezando o conhecimento de Deus. Desprezando, inclusive, aquilo que poderia, né, salvá-los, porque se eles tivessem um conhecimento bíblico sobre a verdade, sobre a salvação, eles poderiam, inclusive, chegar, né, a receber a vida eterna de Cristo Jesus. Mas estão desprezando completamente a verdade. Segunda característica aqui desta nação, que ela não só despreza a verdade, mas ela também vive em ameaçada, né, pela violência. E olha o versículo 2, ainda continua dizendo, só permanecem em perjurar, o mentir e o matar, o furtar. Veja aqui que há, aqui nessa nação também, ameaças, né, de violências constantes. Agora veja, em Israel não havia, né, respeito pela vida humana. Ali as pessoas estavam realmente, até a própria liderança, estava matando uns aos outros. Matando uns aos outros. Os assassinatos ali não eram mais, né, uma realidade apenas dos pobres, não. Das periferias, não. Os irmãos lembram, nós falamos no início, né, do texto do estudo de Oséias, nós falamos sobre isso. Os próprios reis ali, 19 reis que passaram durante esse período aqui, a grande maior parte desses reis aqui subiram ao trono justamente após cometer um assassinato da outra família real que deveria continuar, né, sobre o trono. E eles foram lá e mataram aquele rei, mataram toda a sua descendência e assumiram o trono ali em Israel e foram continuar. Veja que a vida ali, ela foi, né, banalizada de uma forma terrível. Amada, vivendo, né, aqui a nação sobre ameaças e sobre violência. O que é que nós vivemos hoje no Brasil? Eu não sei se os irmãos viram, né, recentemente, uma repórter, né, de uma dessas emissoras de televisão, estava lá ao vivo, né, e ela estava lá segurando lá o celular dela, fazendo lá a sua reportagem, e de repente só vê a imagem dando aquela sacudida assim, né? E aí depois fala que passou um ladrão na hora que ela estava fazendo a reportagem e levou o celular dela embora. Vocês viram isso? Quantos viram isso? Tem alguns que viram, né? Levaram o celular dela embora. Veja bem, um país onde a violência impera. Um país onde nós temos, né, o líder do nosso país falou assim, o que tem roubar um celular? Né? O que tem? Agora ladrão vai roubar celular à torta e à direita, não é? O que tem roubar um celular? Um país onde é uma guerra constante, né, como nós temos no Rio de Janeiro. Pessoas, né, morrendo de bala perdida, aí a gente vê direto, né? Nós estamos vendo aí na televisão, né, falando sobre essas questões. Tem alguns jornais na televisão, eu não assisto mais, né, mas de vez em quando eu estou na casa de um parente meu lá em Franca e eu acabo vendo ainda aqueles jornais, mas tem alguns jornais aí na televisão que só fala sobre morte, sangue, né, só sobre coisa ruim. Não é assim? A violência no nosso país, amado, é tremenda. Agora, uma nação que tem Deus, né, como Senhor, será que ela viveria dessa forma? Em todos os grandes avivamentos da história, né, avivamentos
da igreja na história, o que aconteceu inclusive na sociedade, houve, obviamente, né, o evangelho foi anunciado, almas foram salvas, e o que aconteceu na história, na sociedade, foi que a criminalidade caiu, a desigualdade social caiu, porque havia, né, uma igreja que estava avivada, comprometida com a palavra de Deus, pregando o evangelho, demonstrando o amor para com as almas perdidas. Então, amado, Deus é, obviamente, a solução para todos os problemas. Amém ou não? Inclusive para todos os problemas sociais. Amém, irmãos? É Deus que é a solução. Por mais que às vezes a gente fique esperando que o político vai vir com algum projeto bom, um projeto que vai diminuir a criminalidade, que vai acabar com a fome, né, do pessoal. E quanto tempo faz que a gente está esperando isso e isso não acontece? Mas se nós, como igreja, né, nós acordarmos e nós começarmos realmente a buscar o Senhor, pregar a palavra de Deus, mostrar o amor para este mundo, o amor de Deus para esse mundo, você pode ter certeza, né, uma nação pode ser mudada sim com o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Com o evangelho. Amém, irmãos? Está dormindo aí? Não. Não, né? Acorda tu que dormes. Então, amado, é isso, né? A nação aqui, ela deve realmente estar, né, envolvida com Deus ou envolvido com a palavra de Deus. Mas veja que o nosso país ele está assim, né, vivendo uma violência tremenda. A sociedade brasileira não era diferente também em Israel. O amor ali pela vida, né, a vida tinha se banalizado completamente. O último exemplo de como o nosso país está difícil. E se hoje um assassino chega, mata alguém, ele sai por 24 horas, depois ele volta, apresenta a arma do crime, ele responde em liberdade. Provavelmente vai pegar um tempinho de cadeia depois, pode ser que sim. Mas se alguém mata, por exemplo, uma capivara, ele vai pegar no mínimo 6 anos de cadeia, sem direito à fiança. E é na hora. Pá. Olha como, né? A vida humana ela está banalizada, irmãos. Hoje, né, no nosso país, mais se dá valor à vida de um animal do que à vida de um ser humano. Olha como nós estamos vivendo aqui, né, no nosso país. Então veja, amado, essa característica, né, dessa nação, da nação de Israel aqui, que está nessa degradação moral terrível aqui, ela despreza a verdade, ela vive ameaçada, né, pela violência. Terceiro, é uma sociedade aqui desonesta e opressora. Olha o texto aí, diz aí que ele só, olha lá, o texto, versículo 2 diz que ele só permanece aqui em perjurar, em mentir, em matar e em furtar. A desonestidade completa. A desonestidade estava presente aqui nos palácios, nos tribunais, no comércio, até nos templos religiosos. Lembra? Os líderes ali religiosos, eu quero que vocês pecam mesmo, para depois vocês virem trazer o sacrifício para me pegar mais para mim. Olha só, uma desonestidade tremenda ali, né? Até mesmo dentro da liderança religiosa. A sociedade, né, parecia mais um covil de ladrão e salteador do que qualquer outra coisa. Olha como se está vivendo aqui. Os crimes eram praticados, né, na calada da noite, mas também à luz do sol. Antigamente, muitos dos crimes que acontecem hoje, né, no Brasil, a gente só ouvia falar que aqueles crimes aconteciam à noite. Quando o assaltante entrava, né, de dia, numa loja, qualquer coisa assim, ele vinha encapuzado para ninguém ver quem era ele. Agora, hoje em dia, irmãos, o cara entra numa loja, ele olha para a câmera sem capuz, ele sorri para a câmera, ele dá um tchauzinho para a câmera e depois vai embora. Olha como, né? A sociedade em que nós vivemos, olha como que ela está, né? Nós vivemos no Brasil. Os irmãos sabem muito bem, né? O Brasil é um dos países líderes em corrupção, ou seja, desonestidade com dinheiro público. Vou falar um número aqui só para os irmãos assustar um pouquinho. Sei que agora, né? Falou que está tudo errado, que não, quem roubou é que estava certo, não é assim? Mas a Lava Jato, sabe quanto que a Lava Jato estima que foi o arrombo nas contas públicas? De 29 bi. Um país mais desonesto do que esse aqui, eu acho que a gente não consegue achar em lugar nenhum, não é assim? 29 bi foi roubado dos cofres públicos. Do dinheiro, né, que era para a saúde, que era para a educação, que era para ajudar os pobres. Desonestidade, né? Corrupção, é o que o país, Brasil, tem e tem em abundância mesmo. Veja uma nação que está realmente vivendo de forma
a desagradar a Deus. Nós precisamos, né? A igreja precisa levar Cristo Jesus para esse povo. Como seria bom se nós tivéssemos lá, né, na liderança do nosso país, nós tivéssemos pessoas que fossem salvas verdadeiramente, comprometidas com a palavra de Deus, que buscassem realmente viver para a glória de Deus, né? Como seria bom. Nosso país com certeza seria outro, mas infelizmente, né, os que estão lá são ímpios, são pessoas que estão realmente vivendo, né, em uma total depravação moral. Quarta característica aqui da nação de Israel nesses dias, olha só, no versículo 2 ainda, era uma sociedade também imoral, né? Veja aí que o texto fala que, e o adultério, né? Olha só, não só o matar, o furtar e o adultério também, era uma nação imoral. O adultério em Israel era duplo, né? A nação havia abandonado a aliança dela com Deus e havia também adultério entre o adultério, né, ali carnal, né, a conjunção carnal ali também. Então o adultério ali com respeito à idolatria, mas também o adultério ali carnal. O adultério com respeito à idolatria ali, desembocou ali, inclusive na imoralidade. Os irmãos se lembram que a religião ali, ela se voltou para esse lado, né, de tal forma que alguns deuses que eles adotaram, o povo ali adotou, o culto deles era justamente feito em cima dessa questão da prostituição. Então havia, inclusive, na religião mesmo, no templo ali, havia prostitutas que serviam aquele Deus. E o povo vinha, né, para o culto e chegava no culto e iria se prostituir com aquelas sacerdotisas, né, que havia naquelas religiões. Então olha só onde a nação de Israel chegou. Essa nação que conheceu Deus, essa nação que viu o poder de Deus como ninguém viu, irmãos. Olha, nós adoramos a Deus, amém ou não? Mas nós vimos na mesma intensidade o poder de Deus do que a nação de Israel viu? Com certeza não. Com certeza não. Inclusive, uma das questões, né, com o povo judeu é que é um povo incrédulo mesmo. Porque olha tudo que Deus fez diante desse povo. E esse povo ainda rejeitou a Deus. Então veja aqui, irmãos. A imoralidade, né, estava tomando conta naquele lugar. O povo era imoral, vivia na luxúria. Os votos de fidelidade, né, no casamento, já para eles já não tinham valor algum, né? Pelo contrário, já estava banalizado mesmo essa questão de casamento. Poderia qualquer um ali tomar a mulher ou um homem diferente, e até mesmo isso tinha se tornado, aí, como nós dissemos, uma questão de culto. No Brasil também, de igual forma, né? Está o Brasil hoje atolado também, né, na imoralidade. O que é o carnaval? Senão um poço de imoralidade. Onde muitas pessoas, muitos casais, inclusive, vão para a festa de carnaval e chegam lá e se separam por aqueles dias. Então a mulher pode ficar com quem ela quiser naqueles dias e o homem pode ficar com quem ele quiser naqueles dias. Vale tudo no carnaval. Imoralidade pura. Mulheres, né? Sem roupa. Inclusive o próprio nome, né? Nós sabemos muito bem, né? Carnaval significa o quê? Festa da carne. Um negócio completamente contrário àquilo, né, que Deus diz para nós fazermos. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos, de maneira nenhuma, né? Nós precisamos abandonar essa questão dos desejos carnais. Porque os desejos carnais são contrários àquilo que são os desejos, né, espirituais, aquilo que realmente agrada o nosso Deus. Então, olha, há aí no Brasil, né, uma imoralidade terrível. Terrível. E é cultura do Brasil. Olha só, hoje nós temos aí o funk. Olha, irmãos, eu acredito que assim como eu, os irmãos já viram isso. Crianças, menininhas de 3, 4, 5 anos, dançando aquela música terrível. Uma música extremamente sensual. A ideia é imoral mesmo dentro daquela música. E pais batendo palma, rindo, achando o máximo. Mas estão jogando, né, seus filhos, suas filhas ali para a imoralidade. Provavelmente, né, terão as suas vidas destruídas ainda precocemente, justamente por conta da imoralidade. E quinto, irmãos, e última característica hoje à noite aqui, que nós vemos na nação de Israel, é que ela também era uma sociedade cujo o pecado, né, havia deixado marcas por toda a parte. Olha o versículo 3 do capítulo 4, diz assim: por isso a terra se lamentará. Olha só, a terra se lamentará. Amado, o pecado, né, traz desespero, traz desesperança,
um sentimento de vazio, né? E um saldo também negativo, um arrombo realmente na nossa vida. E muitas vezes as pessoas não estão nem aí com isso. Elas estão vivendo no meio do pecado sem lembrar de que o pecado tem um preço terrível, que há consequências terríveis no pecado. E muitas vezes até mesmo a igreja. Muitas vezes embrenha, né? O povo de Deus mesmo se embrenha para o pecado e ele acaba esquecendo de que há um preço terrível. Há marcas terríveis que vão ficar na vida da igreja, na vida, né, minha ou sua, por conta dos pecados os quais nós estamos vivendo. Às vezes, nós pais, presta atenção, às vezes a nossa forma de viver e vivendo em pecado, nós estamos conduzindo os nossos filhos para um pecado que irá de repente talvez não destruir-nos, mas vai destruir provavelmente os nossos filhos no futuro, que vai arrebentar com os nossos filhos no futuro. Então o olhar aqui, né, o que Deus nos exorta é justamente olhar para Deus, amém? Olhar para Deus, colocar a nossa vida não de acordo com essas características de uma nação que está se degradando no pecado, que está ali se embrenhando no pecado cada vez mais, mas pelo contrário, olhar para Deus, olhar para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e fazermos de tudo para vivermos aquilo que é a vontade de Deus, amém ou não? Agora, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar todas essas coisas erradas para trás, pastor? Como é que eu vou conseguir ir adiante? Olha, se o pecado, né, atinge não apenas a sociedade humana, mas também a própria natureza humana no passado. Olha, se o pecado atingiu de forma tão grande, tão grave, não só o homem, como inclusive a criação de Deus, nós precisamos ter um cuidado muito grande com essa questão do pecado. E aí então eu preciso agora tomar, né, iniciativa aqui. Eu preciso voltar para realmente viver para o Senhor. E para viver para o Senhor eu preciso fazer o que o versículo 6 está cobrando. Vai lá comigo, nós estamos terminando. Olha o versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, irmãos, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, amém ou não? Só há uma receita para a gente abandonar o pecado. Só há uma receita para a gente sair fora daquilo que desagrada a Deus. É conhecer a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento. É isso que o versículo 6 aqui está dizendo. Nós precisamos, a nação de Israel, o povo de Deus, precisa buscar o conhecimento sobre Deus. E isso deve ser uma busca de saber. Amém ou não? Eu preciso buscar conhecer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que não é a vontade de Deus. Como eu disse no início, né? Hoje nós temos um problemão aí. Porque tem muita gente dentro de igreja que não sabe o que é a vontade de Deus. Não sabe nem o que é a Bíblia. Quantas vezes, né? A gente até brinca, ó, existe uma Bíblia do povo, né? Porque tem hora que a pessoa olha para a gente assim, então, isso assim, assim, não está na Bíblia? E você sabe que não está. Você fala, não, não está. Não está na Bíblia, não. Mas as pessoas estão achando que aquilo faz parte da Bíblia. Tem um conhecimento completamente deturpado sobre a palavra de Deus. Sobre até mesmo quem é Deus. Olha só, muitas pessoas estão aí achando que Deus é amor, e Ele é amor, e Ele nunca vai julgar o povo, Ele nunca vai punir, né, as pessoas que estão vivendo em pecado, que Ele nunca vai trazer o juízo, Ele nunca vai derramar o juízo. Então nós podemos fazer o que a gente quiser. Existe aquilo que é chamado do universalismo, eu já até citei isso aqui, né, na igreja, com respeito à salvação. Que existem pessoas que acreditam que assim como Jesus, né, dito nas Sagradas Escrituras, que Ele morreu por todo mundo, essa crença traz a ideia de que logo Ele morreu por todo mundo, Ele salvou todo mundo e não precisa de arrependimento. Amado, isso veio dos quintos dos infernos, esse pensamento. Porque a palavra de Deus diz que são salvos, por mais que Jesus tenha morrido por todos, amém? A palavra de Deus diz que só são salvos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém? Então não são todos que são salvos porque Ele morreu por todos. Mas Ele morreu por todos, dando a todos condição de serem salvos. Mas é preciso olhar para Jesus. É preciso arrepender da sua vida pecaminosa. É preciso entregar a sua vida a Cristo Jesus. Olha só como a ideia, né, está completamente errada. O oposto daquilo que a palavra de Deus diz. Então é preciso saber. Amém ou não? Eu gosto demais, né? Eu sempre tenho falado isso para as pessoas quando eu estou evangelizando. Né? O conselho de Jesus para você, sabe qual que é? Examinais as Escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, eu posso chegar aqui e falar uma coisa para você, o outro pastor pode chegar aqui e falar outra coisa para você, vem um outro pastor vai falar outra coisa para você, e como que você vai saber o que é verdade? Como você vai conseguir ver o que é verdade
e o que é mentira. Separar essas duas coisas. É só se você for na fonte. Amém ou não? For na fonte. Na terça-feira, né, ontem, nós estávamos aqui no estudo, né, bíblico, e eu falei a respeito disso, né? Houve uma questão aqui sobre a questão, né, do calvinismo, questão do arminianismo, né? E olha, como é que eu vou saber, pastor, o que é certo e o que é errado? É simples. A nossa fonte deve ser fonte primária. Amém ou não? Eu dei até o exemplo, né? O irmão João Marcos estava aí com a gente e falou assim, ó, o João estava vindo na avenida, vamos imaginar isso. O João estava vindo na avenida, houve um acidente, na frente dele ele viu. Ele chegou aqui e contou para Mariana. A irmã Mariana contou para o Adriel. O Adriel depois foi e contou para o irmão Antônio. O irmão Antônio contou para o irmão Pablo. Aí o irmão Pablo comenta sobre o acidente, o irmão João pega e olha e fala assim, não, mas não foi assim que aconteceu, não. Não, mas me contaram assim. Não, mas não foi assim, eu estava lá. Quem é que você vai acreditar? O João que viu, não é assim? O João viu. Ele é testemunha ocular, amém ou não? Então, se eu quero saber o que é verdade, o que é mentira, dentro de qualquer ensinamento desse mundo, irmãos, nós precisamos ir à fonte primária. E a fonte primária, no nosso caso aqui, é a palavra de Deus, amém? Não importa o que Calvino disse, o que Armínio disse, o que fulano disse, o que o pastor lá fala, o que importa é o que a palavra de Deus diz, amém? Então, saber, é necessário que nós venhamos buscar conhecer a palavra de Deus. Agora, como é triste, porque assim como aqui a nação de Israel está se degradando no pecado, por falta de conhecimento, como a palavra de Deus diz, como é triste a gente ver que muitas vezes dentro da igreja, o povo de Deus está da mesma forma, está se embrenhando no pecado, está vivendo completamente contrário, o oposto daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, porque lhe falta conhecimento. Não está conhecendo a palavra de Deus, não está bebendo da fonte. Estão vivendo as suas vidas como se fosse verdade. Tudo fosse verdade. O pastor falou, é verdade. Eu agradeço pelo crédito que vocês me dão. Mas a pessoa sábia, segundo as Sagradas Escrituras, ela vai lá na fonte ver se realmente aquilo que o pastor está dizendo é verdade. Amém ou não? É bem assim. Inclusive, os irmãos lembram, né, que os bereanos foram, inclusive, elogiados justamente por conta disso. Porque assim como Paulo estava ali pregando, falando da palavra de Deus, eles estavam lá conferindo se era realmente aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, é conhecer por si mesmo. Nós estamos vivendo num mundo hoje que as pessoas, elas só conhecem aquilo que elas ouvem dos outros. Ninguém vai mais na fonte para conhecer, para ver se realmente é verdade ou não. Fica aquele disse, não disse. Então, é verdade que fulano me falou, ciclano me falou, Bertrano me falou. Não, irmãos, principalmente nós, com referência à palavra de Deus, eu preciso ir na fonte, eu preciso ir na palavra de Deus, eu preciso buscar conhecimento de Deus. Amém ou não? Na palavra de Deus. Olha, eu nem vou perguntar aqui. Mas eu temo que se eu perguntasse aqui, quando foi a última vez que você leu a Bíblia fora da igreja? Estou falando aqui não, no dia de culto, não. Fora da igreja, na sua casa. Eu temo que muitos aqui iriam falar, olha, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, faz 1 ano já que eu não faço isso. E é óbvio, irmão, que se você não buscar conhecimento da palavra de Deus, se você não buscar se alimentar, você vai estar fraco espiritualmente. Você não vai estar conhecendo a palavra de Deus, você não vai ter força na palavra de Deus, e logo Satanás vai te tentar, você vai cair mesmo, você vai desanimar, você vai se arrebentar. Tudo isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então veja, amado, nós precisamos buscar, né, o conhecimento aqui. Então buscar o saber. É uma busca por conhecimento. Agora, não só uma busca por conhecimento, mas uma busca também para guardar a palavra de Deus. Amém? Guardar no nosso coração. Guardar na nossa mente. É importantíssimo que a gente guarde a palavra de Deus. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos onde nós vamos ser tentados muitas vezes, é naquele momento ali que se eu guardei a palavra de Deus, se a palavra de Deus está guardada na minha mente, no meu coração, se naquele momento ali da tentação, né, vem, logo o Espírito Santo, inclusive, de acordo com o que a própria palavra de Deus nos promete, ele vai nos fazer relembrar sobre a palavra de Deus. E vem, né? Normalmente nós estamos sendo tentados, Deus faz, né? O Espírito Santo nos relembra de um versículo que vai nos ajudar naquele momento ali, para que a gente não caia, para que a gente não tropece. E a gente vai ter, né, aquilo que é chamado também como porta de escape, não é? Lembra? Olha, nós somos tentados. Nós somos tentados. Mas Deus promete, né, lá em 1 Coríntios, né, falando justamente sobre isso, né, que Ele também vai dar para nós o escape. Ele não vai deixar nós sermos tentados além daquilo que nós podemos suportar, e ainda dará a porta de escape para nós. Agora, Ele dá a porta de escape como? Através da sua palavra. Amém, irmãos?
através da sua palavra. Então, olha, amado, se você quer viver uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais abençoada por Deus, você precisa buscar realmente conhecimento da palavra de Deus. Então, olha, buscar um saber da palavra, buscar guardar a palavra. E também, por fim, irmãos, buscar praticar a palavra de Deus. Conhecimento sem prática não adianta nada. Não é assim? Nada. Imagine você vai lá e paga, né, um curso de natação com o Phelps, né? O melhor nadador aí que nós temos, né? Aquele americano que era imbatível. Você paga um curso. Só que esse curso que você vai pagar com o Phelps, ele vai dar para você um curso online. Você vai assistir pelo YouTube da sua casa. Sem piscina, sem nada. Você nunca vai entrar dentro de uma piscina. Mas ele vai te explicar direitinho como é que tem que ser as braçadas, como é que você tem que bater as pernas. Ele vai te ensinar direitinho. Tudo. Toda a técnica. E aí no final do curso, o Phelps vai pagar para você. Você vai ser levado, né, por um navio lá no meio do oceano e ele vai te soltar lá. E vai vir embora, te deixar lá. Você faria isso? Hã? Você queria um curso desse ou não? Não. Por que você não queria? Porque você vai morrer, você nunca praticou na vida. Você nunca praticou na vida. Veja, amado, que sem a prática, o curso não adiantou nada. Assim é a palavra de Deus, irmãos, para nós. Se nós não praticarmos a palavra de Deus não adianta nada. Uma teoria, só a teoria, não vira nada para a gente. A palavra de Deus deve ser conhecida, sim, a sua teoria, mas deve também ser vivida, praticada. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar realmente conhecimento. Mas não adianta só buscar conhecimento para ser aqueles crentes obesos, né? Sabe tudo. Rapaz, mas sabe tudo. Você olha para o fulano, tudo que você pergunta para ele, ele sabe. Interessante. Sabe mais do que o pastor, sabe mais do que o professor da escola dominical, o cara que sabe tudo esse aí. Mas é quando você olha na vida dele, o saber dele está completamente divorciado da prática. É um cara que não vive aquilo que a palavra de Deus manda. Está vivendo mais lá para o mundo do que, né, diante de Deus. Não adianta nada, não resolve nada. Então, irmãos, a nação de Israel, ela pereceu justamente por falta de conhecimento. Ela um dia achou que os ensinos de Deus não eram importantes, não era relevante naquele momento na sua vida. E ela foi se distanciando cada vez mais, foi se enfraquecendo, foi se envolvendo com o mundo, com as coisas deste mundo, a ponto até mesmo de se prostituir religiosamente, de abandonar Deus mesmo. Aquele que tinha feito tantas maravilhas, né, libertando aquele povo, ajudando aquele povo, dando uma terra para aquele povo. E agora, né, é como um cuspir no rosto do Senhor. Não quero mais saber. Será que é assim, irmãos, que nós estamos agindo? Nós recebemos de Deus a salvação. Nós recebemos dele a vida eterna. Só que será que é assim que nós estamos agindo? Agora, Senhor, é comigo. Não quero mais saber de nada. Agora eu vou viver do jeito que eu quero. Não me atrapalhe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós venhamos viver justamente da forma como Ele deseja. Até mesmo porque Ele há de abençoar a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar encerrando nessa noite. Santo, eterno e poderoso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos sobre a Tua Palavra. Senhor, pode ser que em nossas vidas não tenha os mesmos pecados que aqui foram citados, ó Pai. Mas eu tenho certeza que na vida de cada um de nós aqui, nós temos falhado, ó Pai, em buscar viver a Tua vontade. Nós temos pecado contra a Tua santidade. E nós suplicamos, ó Pai, ao Senhor neste momento, perdão pelos nossos pecados. E também, ó Pai, suplicamos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça com o Teu Espírito, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida que agrade ao Senhor. Ó Pai, coloca nos nossos corações o desejo ardente, o prazer por realmente buscar conhecimento do Senhor.
nós possamos, ó Pai, amar esse livro que tantas pessoas morreram para que ele pudesse chegar até nós. Que nós possamos amar os ensinamentos aqui. E, ó Pai, guardar. E não só guardar, mas também praticar tudo quanto o Senhor nos exorte por ele. Ó Pai, abençoa que esta igreja seja uma igreja conhecida pela obediência ao Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós. Nós suplicamos também ao Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada um desses amados irmãos que aqui chegaram, aqueles que não puderam chegar. O Senhor abençoe de igual modo. Que o Senhor também, ó Pai, coloque suas mãos poderosas sobre aqueles que estão enfermos. Que o Senhor cure, ó Pai, cada um da sua enfermidade, segundo a tua santa vontade. E dá-nos, Senhor, uma boa noite de descanso também. E amanhã abençoa também nosso dia, abençoa o trabalho que vai ser feito também, de evangelização, que tudo possa acontecer de acordo com a tua vontade. E que almas também possam ser salvas, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, sem mais então, nós estamos